Olá ancestrais, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar sobre os números dos antigos egípcios, né? Como era o sistema numérico dos antigos egípcios, né? E eu vou comentar nesse vídeo sobre esse sistema, né? O sistema numérico egípcio, a parte da fração, como que os egípcios usavam a parte de fração nos números, né? E também a evolução do sistema numérico para a escrita hierática, né? Onde ele ganhou novos símbolos com outros valores numéricos, ok? Então acompanha comigo. Bom, os antigos egípcios, né, eles tinham o sistema numérico deles era baseado, né, os hieroglifos, eles seguiam, né, um sistema numérico um pouco diferente do nosso, né, porque no nosso a gente tem os dígitos, né, do 0 ao 9, onde com isso a gente consegue fazer qualquer número, né, qualquer valor de números, né. Já os antigos egípcios, né, como os outros povos antigos, eles não tinham ainda o conceito de número zero, né. E o sistema egípcio, ele era um sistema unário, né? E também ele tinha um sistema decimal, né? Onde diferente que eu apresentei para vocês no vídeo anterior sobre o sistema sexagesimal, né? Dos sumérios, né? Onde influenciou o nosso cotidiano até nos dias de hoje, né? E no sistema numérico dos egípcios era decimal, ok? Onde, por exemplo, assim, nesse sistema unário, para vocês terem uma ideia, o número 1 era representado por um traço, né? O 2 por 2 traços, o 3 por 3 traços, e assim até chegar o 9, né? Onde no 10, né, o número 10, ele mudava o seu número, e no 100 outro número, né? 1000 outro número, 10.000 outro número, 100.000 outro número, outro símbolo, né? E no 10 milhões, né, outro símbolo também, que eu vou falar para vocês. Por exemplo, assim, o símbolo 10, o símbolo, né, representava, era como se fosse a nossa letra U, né, a vogal U, só que invertido, né, um arco ao contrário. Já o número 100, né, era um rolo de corda, né, o símbolo dele eu vou mostrar para vocês aqui na imagem, né. O número 1000, ele era representado pela flor de lótus, né, ou conhecido também como a flor nenufar, né, que representava a flor, né, o caule, a sua base, né, com a raiz. Já o número 10.000 era o dedo indicador, né, era o dedo da mão, ok? Já o número, para vocês terem uma ideia, 100.000 era conhecido como o girino se transformar num sapo, né, que era aquele último estágio, né, do sapo com um rabinho, né? E já o símbolo no milhão, ele era a representação do deus Re, né? Para quem não sabe o deus Re no antigo egípcio, ele era considerado o deus de 1 milhão de anos, de milhões de anos, né? Ele era esse símbolo do deus Re, né? Que é representado por um homem, né? Com os braços para cima, com uma coisa na cabeça bem representativa desse deus Re, né? E os múltiplos, né, desses valores espécies, eles era repetido o símbolo, né? Quantas vezes fosse necessário, né? Como eles não tinham um conceito do zero, não havia um símbolo para isso, né? E assim, para compensar, né, os números, por exemplo, assim, o número, por exemplo, 276, né, eles foram necessários 15 símbolos, né, para representar, né, sendo 2 para o 100, né, dando assim 200, né, 7 símbolos para 10, né, representando 70, e mais 6 símbolos de unidade, né, que representam o número 6. E aqui um outro número, um outro valor, né, por exemplo, esse número 4.622, né, ele era representado por 4 símbolos, né, da flor de lótus, mais 6 símbolos, né, representando a corda, né, o rolo de corda, 2 símbolos representando, né, o arco invertido, e mais 2 símbolos representando a unidade de 2, né. Um detalhe importante, vale frisar aqui, no vídeo anterior sobre os números sumérios, os sumérios eles eram bem restritos nessa questão do posicionamento dos símbolos, né, numéricos, que representavam, dependendo da posição, ele ia ganhando na potência, né? Então era 1, 10, aí chegava no 60 e assim ia multiplicando, né? Então era muito restrita essa questão do posicionamento do símbolo, né, no sumério. Já nos egípcios, né, não tinha muita importância, tá? Essa questão não onde estava o número maior para o menor, estava misturado, não tinha importância, porque você pegava aquele símbolo, né, aquele desenho, contava qual eram os símbolos, né, somava aquele valor e chegava no resultado final. Então ele não era muito posicionável igual era dos sumérios, tá? Mas por regra, né, geralmente a gente vê assim nos templos, né, em papiros,
os símbolos de valor maior geralmente começa, né, que nem assim, eu já falei nos vídeos anteriores, dependendo da posição para onde está apontando os hieroglifos, é onde a gente lê, né? Então, no hieroglifo egípcio a gente pode ler da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita, tá? Então, geralmente, os números maiores começam aonde é a leitura do sentido da leitura, ok? Agora eu vou falar para vocês sobre os números de fração. As frações, né, para os antigos egípcios, elas foram limitadas em frações de unidade, né, com exceção de 2/3 e 3/4, né, que não eram muito frequentes. Mas uma fração unitária é de forma 1 para n, né, onde n é o número inteiro. E esses foram representados, né, em hieroglifos numéricos, colocando o número representado como a boca, né, o símbolo re, né, da boca, e que significava, no conceito assim de fração, parte, tá? No caso o número aqui, para vocês terem um exemplo, né, a boca mais 3 pontinhos, ele representava 1/3. A boca com 5 pontinhos, 5 traços, representava 1/5, né? E já esse daqui, para vocês terem uma ideia, no sentido, a leitura aqui é da direita para a esquerda, tá? Então aqui era 1 por 249 avos, tá? Era uma fração bem grande, para vocês terem uma ideia. E vale observar, né, que quando o número continha esses símbolos para o símbolo, né, para a parte, ele era colocado um número inteiro, né, representando 249. Então esse símbolo parte, ele foi colocado sobre a primeira parte do número, né? Para vocês terem uma ideia, né, o hieroglifo R, ele também era usado, né, num contexto que para outras frações. Por exemplo, se eu quisesse colocar 2/3, né, era o símbolo R com 2 tracinhos bem curtos, né, sobre ele. O 3/4 era 3 traços embaixo dele, né? E geralmente para representar o meio era esse símbolo que a gente usa para o Meri lá, que é o símbolo M, né, que significa meio aqui no sistema fracionário, tá? Por exemplo, para vocês terem uma ideia aqui, 1/10 era representado dessa forma, ok? Agora eu vou falar para vocês uma coisa muito interessante que poucas pessoas sabem, né? O olho de Horus, muitas pessoas tem pessoas que acham, né, que é coisa do demônio, é coisa ruim, mas nada a ver, né? O olho de Horus era usado também na matemática, né, na parte de fração. Assim, para você ter uma ideia sobre a história, né, egípcia, o antigo deus Sete, ele atacou, né, o seu irmão, né, Osíris, e depois teve uma luta lá onde o filho de Osíris, Horus, né, lutou contra o seu tio Sete, onde Sete machucou o olho de Horus, né, e graças, né, à ajuda de Thoth, ele conseguiu reconstituir as partes do olho de Horus, né, e formando assim o olho dele, essas partes conseguiu juntar e reconstituir o olho, né. Tem até a história disso no filme, né, os deuses do Antigo Egito, tal. Eu recomendo esse filme, bem legal, né. Mas aqui é uma forma mais rápida para resumir nessa questão, tá? Então assim, o olho de Horus, ele também foi usado como um símbolo de fração para os antigos egípcios, né, em homenagem a essa história que eu contei para vocês bem resumidamente, né? Para vocês terem uma ideia, o símbolo do olho de Horus, né, o lado direito do olho, ele representava meio, né? A pupila 1/4, a sobrancelha 1/8, né? O lado esquerdo do olho 1/16, né? A cauda, né, curva que tem abaixo do olho representava 1/32, né? A lágrima 1/64, né? Então isso era usado assim para vocês terem uma ideia. Nos jarros tinha essas inscrições, né, para representar quanto que usava ali de azeite, de algum mantimento, né, essa parte líquida. Era muito esse cálculo econômico do comércio, então eles usavam muito esses símbolos, nessa parte do símbolo, para eles terem uma ideia, né, uma forma mais rápida. Então era usado assim. Agora uma coisa que eu devo salientar para vocês, né, que no período, né, o Antigo Egito, ele foi dividido em 3 períodos, né, o Reino Antigo, o Médio e o Reino Novo, né? Nesse período, nesse tempo, né, que vai de 2700 a.C. até 1000 a.C., os símbolos numéricos eles sofreram algumas alterações, ok? Vale ressaltar isso daqui. Um outro sistema de números, né, que os egípcios começaram a usar, né, com a invenção da escrita sobre os papiros, depois da escrita hierática, foram os números hieráticos, né? Porque
A escrita hierática em si, comparada com a escrita em hieróglifos, ela ganhava em dinamismo, rapidez, né, agilidade. Então era muito mais rápido e fácil de escrever nessa escrita hierática do que na escrita dos antigos egípcios nos hieróglifos, né, que era através dos desenhos, então demorava muito mais tempo. Com isso, né, os números também evoluíram daquela forma dos hieroglifos, né, para a parte hierática na escrita, né, nos números hieráticos, né. E com isso eles ganharam novos números, né, que iam, por exemplo, assim, do 1 ao 10, depois do 10 ao 90, do 90 do 100 até o 1000, né, depois do 1000 até o 9000. Então, assim, para vocês terem uma ideia, né, se eu fosse expressar o número 9.999 no antigo hierógrafo egípcios, né, na escrita em hierógrafo egípcio, eu precisaria de 36 símbolos para representar esse valor, enquanto que na escrita hierática eu só precisava de 4. Então compensa mais, né, você fazer o número usando 4 símbolos, né, igual o nosso a gente usa, né, para representar o número 9.999, 4 dígitos 9, né? Então, só que dos egípcios era 4 símbolos que representavam esse número, né? Então, com isso o hierático, né, ele foi ganhando muito espaço, né? E como eu falei anteriormente, o sistema de números dos egípcios, ele não era posicionável, né? Ele era simbólico, valor simbólico. Então, assim, se o número maior começasse na direita ou na esquerda ou tivesse no meio, não importava. Eles pegavam aqueles agrupamentos de símbolos numéricos, somavam aquele valor e davam o resultado. Então, independente da posição, eles somavam aquilo, entendeu? Por exemplo, assim, o número 2765, como vocês podem ver aqui na forma hierática, eu poderia fazer invertido, que também dava o mesmo número, tá? Então ele não era posicionável, porque eles pegavam o símbolo de cada símbolo ali na posição, somavam aquele valor para chegar ao resultado final, tá? Então eles não tinham esse problema de posicionamento de números, igual eu citei dos antigos sumérios, que dependendo do mesmo símbolo, dependendo da posição, ele tinha um valor numérico diferente, né? E como os hieroglifos, né, os símbolos hieráticos, eles mudaram também ao longo do tempo, né? Como eu frisei para vocês, durante esses 3 períodos, né, os símbolos hieráticos, inicialmente eles pareciam muito próximos, né, com os símbolos em hieroglifos, né? Só que com o tempo eles vamos dizer assim, através do garrancho do povo, né? Não tinha lá um caderno de caligrafia, né, como eu tive que usar na infância. Então eles acabavam indo se adaptando e usando de acordo com o tempo ali, né? Então, assim, foi por isso que foi mudando muito, né? Porque eles não tinham uma regra assim de caligrafia naquela época, né? Então, com isso, o número há 1000 anos atrás nos antigos egípcios era muito diferente de 1000 anos depois, né? E assim, esse sistema numérico, né, hierático e o sistema numérico em hieroglifos, eles caminharam junto durante 2000 anos, nesses períodos, né? Como a gente pode ter visto, né, nos papiros de Hind, né, no papiro de Moscou, né, onde esses símbolos numéricos hieráticos e em hieróglifos caminharam junto, né? Então, dependendo, né, de qual era a função, né, para fazer aquele número, era utilizado em hieroglifos ou em hierático, né? Mas isso daí era como era uma questão assim de comércio e tal, o hierático era muito mais utilizado, né? Bom, pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham gostado, né? Se gostou, deixa o seu like, né? Compartilhe este vídeo para que outras pessoas possam ver também. E se você ainda não é inscrito no meu canal, né? Inscreva-se, ok? Muito obrigado e até o próximo vídeo.